Queridos irmãos, como nós falamos, todos os anos o Senhor nos tem dado uma palavra que tem servido como um tema para o ano, uma bandeira, um norte, uma direção revelada pelo Espírito Santo. Para este novo ano de 2021 que nós estaremos em Querendo Deus, adentrando dentro de poucas horas, o Espírito Santo tem colocado em meu coração já há alguns meses que 2021 é o ano de novos começos. Nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, no Santo Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 8, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Com base, meus amados irmãos, nesse episódio, nós queremos meditar com os irmãos dentro desta revelação de que 2021 é o ano de novos começos. Primeiro, porque todos nós cometemos erros em nossa caminhada com Deus. Nenhum de nós é perfeito de maneira tal que não precise repetitivamente do perdão de Deus e da graça de Deus, da ajuda do Espírito Santo, de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Segundo, porque a vida é cíclica e determinados ciclos se encerram, querendo nós ou não. Determinados ciclos de nossas vidas se encerram e cada um de nós precisa estar pronto para encarar os novos começos na vida que são inevitáveis. Eu creio que esta mensagem vai ajudar alguns grupos de pessoas. E creio também que cada um de nós, de alguma forma, está enquadrado em algum desses tipos. Primeiro, aqueles que desejam um novo começo no Senhor, uma nova chance, uma nova oportunidade, desejam recomeçar. E segundo, aqueles que precisam se desapegar do velho para que possam entrar no novo e serem felizes em novas fases de suas vidas. No entanto, há pessoas que se apegam ao velho
e são relutantes em se desapegarem do passado. Deus tem uma palavra com poder para quebrar esta ligação com o velho, que já deveria ter sido quebrada, para que você seja feliz, seja produtivo nessa nova fase da sua vida. Eu creio que esta mensagem pode ajudar alguns grupos de pessoas. E cada um de nós vai se enquadrar num desses tipos. Eu me refiro ainda a 3 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que podem dizer sim. Neste ano de 2020 que está encerrando, eu fiz tudo o que podia fazer para o reino de Deus. Eu vivi para Deus o melhor que pude. Segundo, são aqueles que podem dizer, sim, em algumas áreas eu fiz, foi tudo bem. Porém, em outras áreas da minha caminhada com Deus e da minha própria vida, as coisas não foram muito bem. Eu falhei em algumas áreas. E em terceiro lugar estão aqueles que não se deram bem na sua caminhada de vida neste ano de 2020. E quando consultam a sua consciência, a resposta é sim, este ano de 2020 foi o pior ano da minha caminhada com Deus, desde que eu aceitei Jesus. Poucas orações, poucos jejuns, pouca leitura da palavra e pouco ou quase nenhum testemunho cristão. A todos esses grupos de pessoas, eu dirijo esta palavra, pedindo a vocês que considerem esta palavra como aquilo que o Espírito diz à igreja. Eu creio firmemente que o Espírito Santo tem boas notícias para você, não importando onde você esteja hoje e não importando o seu nível de espiritualidade. E eu oro a Deus, o nosso Pai, para que Ele confirme a inspiração dessa palavra em cada coração. Ó Senhor, escreve esta palavra de forma indelével em nossas almas. Remove os impedimentos espirituais, emocionais, ou até mesmo físicos. Toda dor, todo desconforto, todo mal-estar estão repreendidos em o nome do Senhor Jesus, para que você tenha liberdade no espírito, na alma e no corpo, para recepcionar esta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, sem dúvida, nós não temos dúvidas de que 2020 foi um ano difícil, e temos dúvidas sobre como será o ano de 2021. O que vai acontecer nesse novo ano? A Covid-19 será controlada? E se realmente houver mutação do vírus? As vacinas vão funcionar? As vacinas vão cobrir eventuais mutações do vírus? Como estará a economia nesse novo ano? Será que haverá desemprego, inflação, falência de empresas? Haverá alimentos para todos? Haverá algum desastre natural, como dizem alguns profetas?
haverá ataque terrorista. E para mim e para você, o que será que está reservado para mim e para você no nível pessoal? Será que este ano de 2021 é o ano em que o Senhor Jesus vai retornar para buscar a sua igreja? Será que 2021 é o ano que eu serei chamado para o descanso eterno? Será o ano da minha partida para o Senhor? Queridos irmãos, muitas vezes no final de cada ano, as pessoas e nós nos perguntamos sobre as nossas próprias vidas. Realmente, o início de um novo ano talvez seja a época que nós nos tornamos mais reflexivos. Nós pensamos nas coisas que nós fizemos, naquelas que nós deixamos de fazer, olhamos para trás, olhamos para o ano que está findando e olhamos para a nossa própria vida e pensamos nas coisas que deram certo, nas coisas que deram errado, pensamos nas vitórias que tivemos, nas derrotas, nos erros que cometemos, pensamos em coisas que gostaríamos de novamente fazê-las, repeti-las, mas pensamos também em atitudes que tomamos e em palavras que pronunciamos que gostaríamos de retirá-las da história de nossa vida. E é também no começo de cada ano que nós fazemos resoluções para ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor esposo, uma melhor esposa, ser um filho melhor, ser um profissional melhor. Tomamos resoluções a respeito de passar mais tempo, dedicar-se mais aos filhos. Às vezes, coisas simples como terminar uma reforma da casa. Esse ano eu vou pintar aquele batente, porque eu troquei o batente da minha casa, mas passou o ano todo e eu não pintei aquele batente. Mas agora, esse ano, eu vou pintar aquele batente, eu vou me envolver mais na igreja, eu vou perder um pouco de peso, vou fazer exercícios, caminhadas, eu vou ser mais fiel nas minhas devoções diárias, eu vou estudar mais para melhorar a minha carreira profissional, eu vou me tornar uma pessoa mais produtiva em meu trabalho. Realmente é típico, no início do ano, as pessoas fazerem resoluções. Algumas senhoras dizem: olha, passou o ano todo e eu não fui no ginecologista, mas este ano eu vou fazer um check-up. Como crentes, irmãos, também, este é um momento que nós podemos avaliar a nossa caminhada com Deus. Eu pensei em algumas perguntas que podem nos ajudar em nossa avaliação. Perguntas do tipo: eu dei o meu melhor a Deus no ano passado? Eu levei a sério o que Deus disse no culto de passagem de ano de 2019 para 2020? 12 minutos, 12 refeições, 12 frutos, 12 colheita e a curas das nações? Eu orei diariamente, pelo menos esses 12 minutos, eu jejuei pelo menos as 12 refeições, eu testemunhei, eu li a palavra, eu frequentei a igreja, eu contribuí para o sustento da obra de Deus, ou, se dependessem de mim, as igrejas teriam falido e estariam fechadas e os missionários teriam voltado. Deus foi o número 1 em minha vida. Queridos irmãos, são tantas questões que são inevitáveis de serem pensadas em um momento como este, em que nós colocamos o pé em um novo
ano e nós confrontamos a nossa realidade. A maioria das pessoas faz algumas promessas, mesmo aquelas promessas que são quebradas quase antes de serem feitas. Mas são feitas e devem ser feitas. Mesmo que você não conseguiu nos últimos 10 anos, faça novamente. Realmente a passagem de um ano é muito importante. E não há nada de ruim nós novamente querermos nos tornar uma pessoa melhor nas mais diversas áreas da vida. Sim, apesar das nossas fraquezas, nós queremos ver algumas mudanças específicas no novo ano. Eu, por exemplo, quero me tornar uma pessoa melhor nesse novo ano. Eu quero ficar um pouco mais magro. Eu quero ser mais prudente. Eu quero dar mais valor aos meus relacionamentos. Eu quero melhorar a minha vida com Deus. Eu quero aprender com os erros do ano anterior, de 2020. E eu quero manter a viva esperança que, de alguma forma, este novo ano de 2021 vai ser diferente e que eu terei a oportunidade de começar novas coisas em minha vida. E você? Tem esperança que 2021 será diferente? Você acha que existe a possibilidade de mudanças para melhor em algumas áreas de sua vida? Ou será que você se sente preso a um ciclo de vida e você não quer mudar? Porque algumas pessoas querem que tudo continue como está. Que hoje seja igual a ontem, que esta semana seja igual à semana passada, mês igual ao mês passado, e que este ano seja igual ao ano passado. E de uma maneira objetiva, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: você se sente preso na rotina e na monotonia da sua vida, dia após dia, semana após semana? É sempre a mesma coisa, mês após mês, anos após anos, e sempre a mesma coisa? Porque há pessoas que estão presas em seus ontem, em seus passados. Enquanto você ouve esta mensagem, peça ao Espírito Santo que escreva essa palavra sobre novos começos, para que você possa efetivamente começar hoje mesmo algo novo em sua vida, em sua caminhada com Deus. Você pode ter um novo começo em sua vida espiritual, em sua caminhada com Deus. E esse novo começo espiritual vai ser o gatilho, vai ser o ponto de partida para novas coisas nas mais diversas áreas de sua vida. E hoje pode ser o seu novo começo. E o convite do Espírito e da palavra que estou transmitindo da parte de Deus para você é que você comece hoje um novo começo. E você vai poder afirmar: eu fiz isso por revelação do Espírito Santo. Eu quero que você saiba que não importa o que o futuro possa lhe reservar, o mesmo Deus que esteve e está com você, e que trouxe você até 2020, Ele está aqui para te ajudar ainda mais em 2021.
e em 2021 a glória de Deus na sua vida será maior. O ouvido dele não está gravado, não está surdo, para que ele não possa ouvir a sua oração. O braço dele não está encolhido, para que não possa alcançar você para te abençoar. E a Bíblia diz: tendo ele estendido a sua mão, quem o fará retroceder? Ninguém poderá fazê-lo retroceder. E os seus olhos estão estendidos sobre toda a terra, e ele alcança você, e ele vê as suas lágrimas. A Bíblia diz que o olho dele está sobre os pardais. E Jesus chamou a nossa atenção: vocês não valem mais do que um pardal? Glória a Deus. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes de sua vida. Aleluia. A paz dele, que excede a todo entendimento, não desapareceu, porque ele ainda pode fazer você superar todas as tempestades da vida. Ele é o Jeová Rafá, é o Senhor que cura. Aleluia. Ele pode curar o seu corpo, curar a sua alma e remover todas as enfermidades. Ele ainda é o amigo mais próximo do que um irmão. Ele ainda vai conosco até as últimas consequências, até o ponto final, até a consumação dos séculos. O nome de Jesus ainda é a torre forte para onde os justos podem correr e serem protegidos e serem salvos. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, irmãos, exatamente quando essa história trágica do nosso texto, do texto que nós lemos, teve o seu início. Talvez algum tempo, meses antes, algum mal-estar pudesse ter se infiltrado no relacionamento dessa mulher e de seu marido, judeus. De alguma maneira, as linhas de comunicação entre eles foram fechadas ou foram quebradas, e a confiança que havia entre esse casal começou a diminuir. Podem ter se passado meses depois que essa mulher começou um relacionamento com outro homem, ou talvez tenha sido a sua primeira vez, apenas alguns momentos de uma paixão desenfreada que terminaram nesse adultério. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que esse episódio aconteceu durante a festa dos tabernáculos, em que eles habitavam em cabanas, e os banquetes e o vinho poderiam ter proporcionado uma ocasião para o pecado. Seja como for, essa mulher agora se encontra no meio de algo do qual ela não podia escapar. Nem o seu marido, nem os seus filhos, nem os seus parentes e amigos, ninguém podia fazer nada por ela, porque o caso dela foi em flagrante delito. E a Bíblia diz que os escribas e fariseus bateram à sua porta, invadiram a sua casa, tiraram ela da cama, e agora eles queriam apedrejá-la ali mesmo. Porém, um dos fariseus teve uma ideia brilhante, dizendo: vamos levá-la a Jesus para ver o que ele diz. Agora, uma ideia brilhante, não porque eles queriam ouvir a opinião de Jesus a respeito, mas eles esperavam
colocar o Senhor Jesus em um beco sem saída, com a esperança de que pelas palavras de Jesus ele caísse em descrédito. Então a Bíblia diz que eles começaram a arrastar essa mulher pela rua abaixo até onde Jesus estava. Podemos supor que eles a empurraram várias vezes durante aquele caminho, que as mãos e os joelhos daquela mulher ficaram até machucados, e à medida em que avançavam, as cortinas das casas se afastavam e olhares curiosos. E as pessoas diziam: puxa, ela não é o que nós pensávamos que ela era. E finalmente chegaram, jogaram-na aos pés de Jesus e disseram: mestre, a lei diz que essa mulher deve morrer. Moisés ordena que ela seja apedrejada. E você, o que diz? Na realidade, eles aqui chamaram até Jesus de mestre, tentando-o para que pudessem encontrar alguma ocasião de acusar Jesus perante as autoridades de que ele quebrara a lei. Esse relato, irmãos, é muito familiar para a maioria de nós, porque, de alguma maneira, ele tem vislumbres de como foi a nossa vida passada. O diabo amarra as pessoas pelos seus próprios pecados e pelos seus hábitos errados nesta vida. Os grilhões da iniquidade prende as pessoas, empacotam as pessoas para que elas sejam enviadas para o inferno. E o próprio inimigo diz: ele merece pagar a pena do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Pensando bem, irmãos, essa é a história de muitas vidas. Porque muitos de nós, quando chegamos aos pés de Jesus, éramos não somente um pecador, mas um alcoólatra, um viciado em drogas, alguém envolvido em relacionamentos imorais, envolvidos em negócios ilícitos, envolvidos em pornografia, mentes presas pela luxúria mundana, vivendo de forma egoísta, vivendo do nosso próprio jeito. Não havia lugar para Deus em nossas vidas. Alguns vieram a Deus por um tempo, mas depois caíram e novamente estavam longe de Deus, até que novamente voltaram aos pés de Jesus. Mas aqui, Jesus não disse uma palavra. Ele simplesmente se abaixa e começa a escrever na areia. Ali estava uma mulher com a maldição da morte, com a vergonha do pecado estampada em seu rosto. Talvez quando Jesus se abaixou, ela tenha pensado: ele está procurando uma pedra. Enquanto isso, os escribas e fariseus continuam pressionando Jesus para respondê-lo. E todos eles
com pedras nas mãos, prontas para jogar. Mas Jesus age como se ele não os tivesse ouvindo e continua a escrever na areia. Porém, aquele silêncio que enchia aquele ambiente se rompe quando Jesus abre a sua boca e diz: aquele entre vocês que está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. A Bíblia diz que os escribas e fariseus ficaram tão impressionados com as palavras de Jesus, que um a um, tocados pelas suas consciências, deixaram cair as pedras e foram embora. Se você estivesse lá, poderia ouvir o barulho das pedras caindo ao chão, e todos se afastaram, dos mais velhos aos mais novos. E aquela mulher culpada abre os olhos, e tudo o que ela vê é aquele monte de pedras no chão. E Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela responde: eles se foram. E Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Porque Jesus não é acusador, Jesus é advogado, Jesus é salvador, Jesus é defensor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você pensou que era o fim da sua vida, mas não é. Você pensou que hoje seria o último dia da sua vida, mas não é. Você pensou que tudo estava acabado, mas não está. Hoje é um novo começo. Hoje é o dia primeiro do resto de sua vida. Hoje um novo capítulo começa da história de sua vida. E agora vá e não peques mais. Querido irmão, Deus quer que você saiba que você tem direito a um novo começo, a uma nova chance, a uma nova oportunidade. Eu estou pregando que o Espírito Santo nos oferece a possibilidade de um novo começo e que 2021 é o ano dos novos começos. Eu creio que para muitas pessoas o diabo disse que você deveria morrer, que você não merece, porque você pecou, e o salário do pecado é a morte. Mas uma vez mais Jesus se levanta e diz: eu já paguei o preço pelo seu pecado. É verdade que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Há uma canção muito linda que nós cantamos: nada além do sangue. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Queridos irmãos, a Bíblia está cheia de exemplo de pessoas que não mereciam um novo começo. Mas Deus ocupou uma posição no cenário de suas vidas. E Deus lhes deu um novo começo, uma nova chance, a oportunidade de um recomeço. Eu falo de Raabe, que era uma prostituta.
era uma mulher da noite. Noite após noite, ela estava envolvida com vários homens. Não sabemos exatamente como ou porquê ela chegou àquela situação, mas essa era a situação dela. Certamente, ela ansiava por um estilo de vida melhor, mas a sociedade não lhe dava uma oportunidade ou a oportunidade do recomeço. Poderíamos imaginar que para ela tudo estava perdido, até que um dia ela conheceu alguns homens que haviam sido enviados para olhar aquela terra. E pela atitude que ela teve com aqueles homens escolhidos de Deus, Deus deu a ela um novo começo. E essa mulher, irmãos, ela deixou Jericó para entrar nas páginas do Novo Testamento e na linhagem de Jesus Cristo. Eu estou falando sobre o que um novo recomeço com Deus proporciona para aquele que assim crê e assim faz. Outro exemplo de uma nova chance foi Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos para o Império Romano. Zaqueu foi um dos homens mais odiados da sua época, porque sendo ele um judeu, cobrava imposto para o Império Romano dos seus compatriotas judeus. E ele ainda, segundo o que nós podemos depreender das suas próprias palavras, enganava as pessoas nos seus cálculos. Financeiramente falando, politicamente falando, ele era um homem que tinha tudo o que poderia desejar, mas ele era um homem vazio e precisava de uma mudança em sua vida. E o Senhor Jesus deu a ele a oportunidade de um recomeço. O Senhor Jesus foi pessoalmente na casa dele e lhe deu esse recomeço. Estou falando nesta noite sobre uma nova oportunidade, uma nova chance, o recomeço. Pedro, em terceiro lugar, era um discípulo de Jesus. Quando as coisas ficaram difíceis, Pedro não suportou a pressão da crucificação de Jesus. E como nós sabemos, ele negou o mestre 3 vezes. E provavelmente Pedro sentiu que tudo estava acabado, que ele nunca mais poderia ver a Jesus, olhar nos seus olhos, dar um abraço em Jesus. Mas o Senhor Jesus deu a ele a oportunidade de um recomeço. E Pedro aproveitou essa oportunidade. No dia de Pentecostes, Pedro entregou uma das mensagens mais poderosas de que se tem notícia. Estou dizendo a você sobre um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade. Poderíamos falar também, como podemos, de Saulo, que era um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Era um homem culto. Ele era fariseu de fariseus. Ele transformou toda a sua cultura e todo o seu conhecimento e toda a sua influência para a perseguição dos cristãos.
E ele fez tudo que estava ao seu alcance para eliminar a igreja, mas ele ainda sentia um vazio em sua vida. Ele tentou preencher esse vazio com mais perseguições ainda. Mas faltava algo. E Jesus tomou a iniciativa de se encontrar com Saulo e deu a ele um novo começo. E já mudou o seu nome de Saulo para Paulo. E Paulo se tornou um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Queridos irmãos, eu creio que todos nós, às vezes, nos pegamos dizendo: se eu pudesse fazer tudo de novo. Se eu pudesse mudar essa coisa que aconteceu no passado, na minha vida. Você não pode voltar ao passado. Você não pode fazer uma viagem no túnel do tempo. Mas você pode mudar as coisas hoje. Há um truque do diabo para nos levar ao passado e nos colocar naquele mesmo barco que nós estávamos, que não afundou. Mas ele quer que nós voltemos ao passado, entremos naquele barco e que o nosso barco, agora dessa vez, afunde. Ele gosta de trazer memórias de fracassos, de decepções, de momentos infelizes, de anos passados. Como se aquilo que aconteceu há 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 anos tenhamos nós a sensação de que aquilo acabou de acontecer. Ele gosta disso. Ele gosta de dizer: olha, como você não conseguiu fazer aquilo no passado, você não vai também conseguir fazer agora. É uma espécie de estratégia do adversário para nos envolver no passado, porque ele não quer que nós vejamos e estejamos no dia de hoje. Ele prefere nos envolver em uma teia de lembranças tristes, de depressão, de medo e de desânimo. No dia de hoje, não pelo que está acontecendo no dia de hoje, mas pelo que aconteceu no passado. Ele quer nos levar em uma viagem no túnel do tempo, até que nós possamos vivenciar erros e fracassos do passado. Porém, o apóstolo Paulo disse que, esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, disse ele: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, se Satanás não pode confundir você com ontem, você tem que estar preparado, porque você venceu essa parte, mas ele vai tentar deixar você desnorteado com o amanhã. Satanás tem medo do dia de hoje, porque a luz do Evangelho vai brilhando cada vez mais, brilhando e brilhando em nossas mentes, até que nós possamos enxergar todas as coisas com clareza total, como o sol do meio-dia. E tudo isso começa
hoje. Então eu quero já dizer a você que não é tarde demais para você fazer as coisas corretas que você gostaria de ter feito e você não pôde fazer. Você pode começar hoje. A vida de oração que você não pôde ter no passado, você pode começar hoje. A programação de jejuns que você não pôde fazer em 2020, você pode começar hoje. Você pode ter errado na semana passada, tudo bem. Hoje é um novo dia, hoje é um novo começo. Você pode ter tentado deixar o vício de drogas e não conseguiu. Mas eu quero lhe dizer que não é o fim, mas o começo. Porque hoje é um novo dia, hoje é um novo começo. Glória a Deus. O último capítulo da sua vida pode não ter sido um capítulo de aplausos, mas hoje pode ser realmente o primeiro capítulo, porque Deus está dando a você a chance de um novo começo. Talvez o inimigo de sua alma tenha acompanhado você e esteja todas as noites lembrando você de suas falhas, de seus erros, de suas decepções, dos momentos em que você não agiu direito, dos momentos em que você cedeu à pressão do pecado. E o inimigo, ele vem com pedras nas mãos, ele te ameaça. Mas Jesus está escrevendo na areia da sua vida que 2021 é o ano de novos começos, de novas chances, de novas oportunidades. E todos podem ter um novo começo, porque o Senhor Deus está proporcionando isso para cada um de nós. Eu quero que você curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça, por favor, para um momento de oração, selando esta palavra no coração. Ó Senhor, nós ouvimos esta palavra com esperança de que 2021 é o ano de novos começos, de novas oportunidades, de uma nova chance. Nós queremos realmente colocar um ponto final neste capítulo de dores, de tristezas, de desencantos, de desilusões. E abrir esta nova página. Página virada e página, uma nova página aberta para este novo capítulo que começa agora em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ser tão compreensivo. Obrigado por nos entender assim, por nos amar assim, por esta nova chance, por esta nova oportunidade. Eu não sei, Senhor, para mim, para os meus irmãos e os meus amigos, quais são os novos rumos que o Senhor tem traçado. Mas pela fé, assim como teu servo Abraão saiu sem saber para onde ia, sabendo que aquele que lhe falara é fiel, nós também damos o primeiro passo, aguardando a tua instrução para o passo seguinte. E nós o fazemos pela fé em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
em nome de Jesus. É a nossa oração, o nosso louvor. Amém.